A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Que a graça e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Hoje é com muita alegria que estamos juntos para compartilhar a poderosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração e que através desta mensagem você seja fortalecido, renovado e abençoado por Deus. Você já está mais que autorizado a compartilhar este vídeo com qualquer pessoa, independente da religião, porque aqui falamos apenas da palavra de Deus, não mencionamos denominações, nem criticamos a fé de ninguém. E este canal não substitui a sua igreja. Vamos juntos crescer na fé e na esperança que temos em Cristo Jesus. E eu já peço a sua colaboração. Inscreva-se no canal. Logo aí embaixo está escrito aí, inscrever-se. Se você não é inscrito ainda no canal, vai nos ajudar bastante se você se inscrever. Porque se você se inscrever, todos os dias, às 11 horas da manhã e às 11 horas da noite, quando nós publicarmos um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Curta, comenta e compartilha. E o título de hoje da nossa mensagem é Deus rejeita os teimosos. Teimosia. Você conhece alguém que é teimoso? Conhece? Muitas vezes, nós até brincamos, vemos uma criança teimosa e nós rimos, e às vezes comentamos de algum amigo, fulano é teimoso, e achamos que isso é uma coisa normal. Mas, meus amados irmãos, a teimosia, biblicamente, é algo gravíssimo. É gravíssimo. No mundo espiritual, a teimosia é uma coisa muito grave. Muito grave. Embora a Bíblia não use diretamente a expressão crente teimoso, há várias passagens que falam sobre a teimosia no coração do povo de Deus e a advertência contra a obstinação espiritual que pode ser aplicada aos crentes. Nós temos um exemplo muito forte no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. E no grego original é me esclerinete tas cardia rimon. Então, quer dizer, teimosia é coração duro. Quem é teimoso, o coração é duro. O coração vai empedrando, meus irmãos. A teimosia faz isso com o coração humano. Então, é uma coisa séria. No mundo espiritual, isso acontece e vai se refletindo no físico da pessoa também. Tá? Então, esse versículo de Hebreus, capítulo 3, 7 e 8, esse versículo se refere ao episódio em que os israelitas, mesmo após testemunharem os milagres de Deus, endureceram os seus corações e foram teimosos em obedecer e confiar no Senhor durante a sua jornada no deserto. Esse tipo de teimosia espiritual é um alerta também para os crentes de hoje, para não endurecerem seus corações diante das orientações e correções de Deus. Teimosia no coração do crente pode se manifestar como resistência à voz de Deus, à sua correção e aos seus planos. Olha só, teimosia no coração do crente pode se manifestar como resistência à voz de Deus, à sua correção e aos seus planos. É muito sério.
É uma coisa séria, não é brincadeira não, meus irmãos. O versículo nos lembra que, ao ouvirmos a voz de Deus, devemos reagir com obediência, sem resistir ou endurecer nosso coração. Algo que pode acontecer com qualquer um de nós, hein? Mesmo sendo crente, sendo um crente normal da igreja, sendo um levita, sendo um diácono, sendo um pastor, sendo um bispo, sendo um professor de EBD, seja lá o que for, se você não vigiar, a teimosia entra. Isso é uma coisa diabólica, é satânico. Portanto, esse texto, ele pode ser aplicado a crentes que, em vez de se renderem à vontade de Deus, teimosamente seguem seus próprios caminhos. É grave. Descobrir que estamos sendo teimosos com Deus envolve uma combinação de autoavaliação espiritual e sensibilidade à voz de Deus. Normalmente, o teimoso não gosta de ouvir críticas, não gosta de ouvir opiniões e não dá crédito ao que o outro está falando. Ainda mais se for alguém mais humilde do que ele. Se estiver abaixo dele, aí que não dá mesmo. Talvez ele ouça alguém com títulos ou com alguma influência social que possa gerar algum benefício pessoal para ele. Aí, às vezes, o teimoso dá ouvido. Na revelação do Espírito Santo, aqui estão 8 sinais e maneiras pelas quais podemos perceber que estamos agindo com teimosia diante de Deus. 8 sinais eu vou te dar agora. Primeiro, rejeição repetida da correção. Qual o sinal que Deus dá? Se recebemos várias advertências ou conselhos de pessoas ao nosso redor, pode ser líderes espirituais, pode ser amigos, pode ser familiares, e resistimos a essas instruções, isso pode ser um indício de teimosia. Deus muitas vezes usa outras pessoas para nos corrigir e nos direcionar. O que fazer? Uma autoavaliação. Pergunte a si mesmo: tenho recebido o mesmo conselho de diferentes fontes, mas continuo a ignorá-lo? Estou evitando a correção por orgulho ou resistência? Esse é o primeiro sinal, primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto: desobediência consciente. Quando sabemos claramente o que Deus espera de nós, seja por meio da sua palavra, da oração ou de uma convicção pessoal, mas escolhemos fazer o contrário, estamos sendo teimosos. Isso pode se manifestar em atitudes, comportamentos ou escolhas que sabemos não serem agradáveis a Deus. Precisamos fazer uma autoavaliação. Pergunte a si mesmo: eu sei o que é certo fazer, mas estou escolhendo conscientemente não seguir? Estou racionalizando minha desobediência para seguir minha própria vontade? Terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero te abordar: falta de paz interior. O sinal de Deus é o seguinte: muitas vezes a teimosia diante de Deus resulta em uma inquietação ou falta de paz interior. Quando ignoramos o que Deus nos está chamando a fazer,
sentimos um desconforto constante, uma sensação de que algo está errado. É Deus falando. O que fazer, pastor Alcemar Almeida? Uma autoavaliação. Essa autoavaliação, você faz o seguinte: estou me sentindo desconfortável ou inquieto em meu espírito? É assim que está acontecendo contigo? Tenho uma sensação de que estou resistindo àquilo que Deus quer que eu faça, mas continuo seguindo meu próprio caminho? É isso. Quarto ponto agora, são 8, hein? Quarto ponto. O sinal de Deus é o seguinte: oração sem respostas. É um sinal de Deus. Quando nos deparamos com uma aparente, silenciosa resposta de Deus, pode ser um indicativo de que Ele já nos deu uma direção, mas estamos teimosamente ignorando-a. Muitas vezes pedimos algo em oração, mas ignoramos a resposta clara que Deus já nos deu, porque não gostamos ou não concordamos com ela. Que coisa interessante. O que fazer, pastor Alcemar? Uma autoavaliação. Nessa autoavaliação, você vai fazer a seguinte pergunta: Deus já me deu uma resposta, mas estou resistindo em aceitá-la? Faça uma outra pergunta. Tenho orado por algo que já sei que Deus não aprova, mas continuo insistindo? Quinto ponto: frustração ou ciclos repetitivos. Qual o sinal de Deus? Quando repetimos os mesmos erros e enfrentamos as mesmas dificuldades repetidas vezes, sem mudança de comportamento ou resultado, isso pode ser um sinal de teimosia. Deus nos permite enfrentar certas consequências para nos ensinar a mudar o nosso caminho. O que fazer, pastor Alcemar? Autoavaliação. Faça a seguinte pergunta: tenho repetido os mesmos erros e visto os mesmos resultados frustrantes? Faça uma outra pergunta: será que estou sendo teimoso em não aprender a lição que Deus está tentando me ensinar? Essa autoavaliação que você tem que fazer. Sexto ponto agora, sexto conselho: sentimento de distância de Deus. O sinal de Deus é o seguinte: quando resistimos à vontade de Deus, podemos sentir uma sensação de distanciamento espiritual. A teimosia pode criar uma barreira entre nós e Deus, impedindo que experimentemos a plena comunhão com Ele. Pastor Alcemar Almeida, me socorre. O que eu preciso fazer? Estou passando por isso. Faça a seguinte pergunta: sinto-me distante de Deus? Faça mais uma pergunta: meu relacionamento com Ele parece enfraquecido, apesar das minhas tentativas de buscar Sua presença? Aguarde a resposta que Deus vai te dar. Sétimo ponto: circunstâncias difíceis ou provações. Sinal de Deus. Às vezes, Deus permite que enfrentemos dificuldades ou provas como forma de nos chamar de volta à obediência.
Assim como Jonas foi confrontado com uma tempestade quando tentou fugir da vontade de Deus, circunstâncias difíceis podem ser usadas para chamar a nossa atenção. Pastor Elcemar, está acontecendo isso comigo. O que eu faço? Faça uma autoavaliação. Vou te ensinar 2 perguntas que você precisa fazer. Na autoavaliação, você vai dizer: estou enfrentando dificuldades que podem ser resultado de minha resistência à vontade de Deus? Você pode fazer uma outra pergunta. Tenho considerado que essas provações podem ser uma forma de Deus me corrigir e chamar minha atenção? Oitavo e último conselho e confrontamento. Falta de crescimento espiritual. O sinal de Deus é o seguinte: se percebemos que estamos estagnados em nosso crescimento espiritual, isso pode ser um sinal de que estamos teimosamente resistindo à mudança que Deus está nos chamando a fazer. Deus deseja que cresçamos continuamente, mas nossa resistência pode nos manter presos. Pastor Elcemar Almeida, isso é tão sério, isso é tão grave. O que eu posso fazer? Uma autoavaliação. Faça 2 perguntas. Estou experimentando um bloqueio em meu crescimento espiritual? O Espírito vai te responder. Estou me recusando a abandonar hábitos, atitudes ou comportamentos que sei que Deus deseja que eu mude? O Espírito Santo de Deus, ele vai te responder. Pastor Elcemar Almeida, você pode me ajudar nesse momento? Essa palavra está me confrontando, pastor. Essa palavra está me incomodando, pastor Elcemar. Me ajuda! Eu vou te ajudar agora. Seja humilde para ouvir as orientações do pastor Elcemar Almeida, que está sendo profeta de Deus para você nesse momento, que está sendo boca de Deus para você nesse momento. Como superar a teimosia diante de Deus? Eu vou citar 5 maneiras práticas para você. Primeira, humildade e oração. Peça a Deus que revele áreas da sua vida onde você possa estar sendo teimoso. Ore por um coração humilde e disposto a ser moldado e corrigido. Segunda orientação, leitura da palavra de Deus. A Bíblia nos dá direção clara para nossas vidas. Leia a palavra com o coração aberto para ser corrigido e guiado. Terceiro conselho, ouvir conselhos sábios. Esteja disposto a ouvir conselhos de líderes espirituais, amigos piedosos e pessoas de confiança. Muitas vezes, Deus fala por meio deles. Quarto conselho, arrependimento. Se perceber que tem sido teimoso, volte-se para Deus em arrependimento. Ele é misericordioso e deseja nos guiar para o caminho certo. Quinto e último ponto, obediência.
Por fim, decida obedecer. Mesmo que seja difícil, doloroso, ou vá de contra as suas preferências, suas vontades mentais e carnais. Deus sempre tem o melhor para nós. E a obediência traz bênçãos e paz. A teimosia é algo que todos nós, em algum momento, podemos enfrentar. Mas ao reconhecer e nos submetermos à vontade de Deus, experimentamos uma vida mais plena, conforme seu plano perfeito para nós. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe essa palavra com quem você ama. Você conhece alguém teimoso? Ajude essa pessoa, porque se ela permanecer na teimosia, o fim vai ser uma catástrofe. Vai ser o mesmo fim que aquela geração de israelita passaram pelo deserto, teimando, e foram destruídos. Morreram todos os teimosos. Não queira isso para você mesmo. Não queira isso para o seu amigo, para o seu cônjuge, para o seu irmão. Paga o preço. Eu sei que você, sendo boca de Deus, muitas vezes você não vai ser bem aceito. Em alguns momentos vão te rejeitar, vão cortar as suas oportunidades, mas paga o preço, porque você vai estar agradando a Deus. Agradar a Deus é muito melhor do que agradar o seu líder, do que agradar os homens. Se você está vendo que a direção que o seu líder está dando está confrontando com a direção de Deus, escolha Deus. Paga o preço. Você não vive de cargos. Você não vive disso. Você vive da graça de Deus e do poder de Deus. Vamos orar ao Senhor? Repreendendo essa teimosia? Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, nos colocamos diante de Ti como um só corpo, pedindo a Tua graça e misericórdia. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes temos sido teimosos em nossos caminhos, resistindo à Tua voz, ignorando a Tua direção. Por isso, pedimos o Teu perdão. Repreendemos agora toda a teimosia que tenta nos afastar dos Teus propósitos. Que todo espírito de resistência à Tua vontade seja quebrado em nossas vidas. Ensina-nos a sermos humildes, prontos para ouvir a Tua palavra e dispostos a aceitar a Tua correção. Senhor, queremos um coração submisso e obediente a Ti. Livra-nos de todo orgulho que nos impede de seguir o Teu caminho. Ajuda-nos a confiar nos Teus planos, sabendo que o que Tens para nós é sempre o melhor. Dá-nos um espírito ensinável que busca a Tua verdade com alegria e disposição. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão, que Ele nos corrija quando nos desviarmos e nos fortaleça para obedecermos com prontidão. Que a nossa vida reflita a Tua vontade em tudo que fazemos. Oramos em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Quer receber a bênção apostólica? Faça assim com a sua mão. Faça assim. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel, sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Ovelha de Jesus Cristo, Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.